Bom, pessoal, boa noite, então, a todos e todas. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais um painel da Água Social. Para quem não pôde estar com a gente na semana passada, a gente teve um painel super legal para falar sobre empreendedorismo e tecnologia. Está disponível no nosso canal do YouTube, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre essa temática. E hoje a gente está aqui com a Paula Fabiani, que, para quem não sabe, ela é CEO do IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. E hoje a gente vai falar sobre transição de carreira. A Paula é uma pessoa que teve uma super transição de carreira, ela vem do mercado financeiro e há um tempo atrás migrou para a área social. Então, hoje a gente está com ela para conversar sobre isso. Só antes de passar a palavra para a Paula, como temos bastante pessoas de fora que não necessariamente nos conhecem, eu queria rapidamente apresentar a Água para vocês. Então, vou compartilhar brevemente aqui o nosso vídeo e aí depois eu já passo para a gente, de fato, começar aqui o nosso encontro. Só um instantinho que eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso vídeo. Nós somos a ação. Acreditamos no potencial individual de movimentar o coletivo em uma sociedade de pacto social. Queremos construir um legado compartilhado para o bem do mundo. Somos voz ativa e te convidamos para a ação conosco. Para trilharmos juntos a transformação. Somos gratos pelos exemplos de protagonismo e propósito. Por isso, ao nos apresentar, te dissemos: obrigado pelo seu impacto. Levamos conhecimento prático sobre impacto social para aqueles que atuam ou querem atuar profissionalmente na transformação da nossa sociedade. Investimos em empreendedores inspirados por uma causa, por um ideal. E trilhamos juntos com eles a jornada da ação. Somos latinos, universais e cheios de esperança. Somos agregadores e somos impacto. Nós somos Água. Bom, pessoal, então, basicamente, né, o nosso principal objetivo com a Água é transformar o propósito das pessoas em ação. Então, para isso, a gente, né, quer se tornar uma grande escola de impacto. Então, para isso, a gente oferece programas de capacitação, tanto para empreendedores sociais, quanto para profissionais do terceiro setor, que queiram realmente se capacitar para conseguirem, consequentemente, né, alcançar um impacto maior com os seus negócios e com os seus empreendimentos. A gente estava até comentando aqui no início, estamos completando 1 ano de operação na semana que vem, já estamos com mais de 300 alunos espalhados por 22 estados do Brasil. Então, eu vou colocar aqui no chat depois o nosso site para quem quiser conhecer um pouco melhor da nossa atuação. Alex, você quer falar alguma palavra? Senão, já passo para a Paula. Quero sim, quero oficialmente, então, agradecer a Paula por esse tempo que ela vai nos dedicar. É muito bom ver várias carinhas aí que a gente já conhece de outras turmas. Boa noite a todos, que bom tê-los aqui. Quem não abriu a câmera, não tenha vergonha se estiver encasacado assim, estiver aqui para o sul, que está mais frio, mas é muito legal. Quando a gente tem uma convidada tão especial, é gostoso ver a carinha de cada um, né, Paulo? Com quem se estiver comendo, não tem problema também, se estiver tomando um chimarrão, com certeza. Não tem problema. E quero aproveitar, né, e já que o tema é transição de carreira, eu, agora em 2022, estou completando 10 anos do setor social, Paulo. Também fiz uma transição do mundo corporativo, e aí chegou um momento que eu falei, não, agora eu quero devolver para a sociedade aquilo que a sociedade me deu, e aí sempre já atuando no social, em diversas ações, e a maioria já sabe, né, o Amorim, Araceli e eu fundamos a Água Social há mais de 1 ano atrás, com esse propósito que a Thalita reforçou aí para nós, né, que é transformar propósitos em ação. E é impressionante, né, como o setor nos acolheu, né, Paula? Assim, essas pessoas que a gente vê aí, cada um nos acolheu, acreditando no que a gente tinha para trocar, para compartilhar. Os nossos mais de, 60 professores já passaram, né, Thalita, pelos nossos programas, né, algo assim? Isso é muito gratificante. Eu lembro que a Paula, pessoal, foi uma das primeiras que o Amorim e eu
contamos o que a gente estava criando, o que a gente imaginava, e a Paula deu muitas dicas. Acho que foi uma das mais duras, assim, no início, eu lembro bem, Paula, que tu falava, mas isso já existe, o que vocês vão fazer de diferente? Mas isso aqui, e por que não atuar aqui? Por que não fazer mais isso? Então, isso é maravilhoso, né? Então, pessoal, aproveitem, não tenham vergonha, não tenham timidez, provavelmente vai ter um espacinho, né, Thalita, depois para perguntas para a Paula, né? Exatamente, então, exatamente. Pessoal, eu vou agora aproveitar. passar a palavra para a Paula, e aí depois, assim que ela finalizar, eu vou começar com algumas perguntas de bate-pronto, e aí depois eu abro para vocês fazerem perguntas. Fiquem super à vontade para mandar no chat, ou abrirem o microfone, ligarem a câmera e falarem aqui também. Então, fiquem ligados, enquanto a Paula vai falando, já vão anotando essas perguntas, que depois vai ter esse momento. Paula, por favor, com você. Obrigada, Thalita. Obrigada, Alex. É uma delícia estar aqui, né? Eu me sinto em casa aqui com vocês, porque são pessoas que eu gosto e que eu fico muito feliz de ver essa trajetória positiva, uma trajetória de sucesso. Mas antes de falar da transição de carreira, eu vou falar um pouquinho de mim, porque acho que a transição ela tem muito a ver com essa minha história passada, né? Eu sou filha de uma mãe bem brasileira e um pai húngaro. Então, desde cedo, eu tinha, né, um ambiente que tinha essa dualidade, né? Os pais do meu pai, inclusive, moravam no Brasil também, então eu cresci ouvindo húngaro. Não consegui aprender nada porque é muito difícil. Tenho 2 irmãos e uma irmã, ou seja, uma família grande, e morei em vários lugares. Eu nasci em Ilha Solteira, aí morei em Fernandópolis, morei em Atibaia, morei na Venezuela por 3 anos, e aí eu vim parar em São Paulo, uma preocupação do meu pai, ele falou, não, esses meninos precisam estudar, porque o meu irmão já é mais velho, eu tenho um irmão mais velho, e a gente já começava a entrar numa idade escolar mais crítica, né, e aí a gente veio para São Paulo. Uma tristeza para ele, porque ele gostava mesmo, ele era engenheiro, ele gostava de trabalhar em obra. Mas acho que até essa trajetória me levou a lugares tão diferentes, já ali plantou uma sementinha de inquietação, né? Por que o mundo é assim? Por que não é assado? Por que esse lugar é assim? Por que esse lugar é desse jeito? E eu já, né, comecei com muito uma inquietação no meu lugar do mundo, né? Então, em casa era sempre, lá vem a Paula, né, questionando, enchendo, brigando, e tinha essa inquietação. E aí eu resolvi fazer economia. Eu sempre fui bem de matemática também, mas tinha essa inquietação e eu achei que era um caminho para entender melhor o mundo. Eu queria conseguir ler o jornal, conseguir entender o que estava acontecendo. Fui fazer economia na USP, que é uma maravilha, porque você acaba tendo um campus enorme e isso te dá a possibilidade de conhecer gente de várias outras faculdades, de outras carreiras, né? E de lá que eu fui para o mercado financeiro, que é um caminho natural de várias pessoas, né? Tinha uma pessoal que ia para o acadêmico, um pessoal que ia para a gestão pública, alguns faziam uma trajetória um pouco mais diferente, mas uma grande parte ia para o mercado financeiro, que eu acho que oferecia melhores salários, oportunidade de carreira, e aí eu fui com aquele, puxa vida, quero experimentar essa coisa frenética do mercado financeiro. Meu primeiro emprego foi num banco e depois eu acabei resolvendo fazer um MBA fora, fui estudar em Nova York e aí segui a carreira depois também em bancos e trabalhei no que eles chamam de private equity, que são os fundos de investimento em novas empresas, né? É tão interessante para mim ver agora o setor de investimento de impacto, porque eu tenho, né, na minha história essa coisa do investimento em novas empresas. E é tão maravilhoso ver né, investimento em novas empresas com impacto socioambiental. É realmente incrível estar vendo esse movimento já dando no terceiro setor, já dando no setor de impacto social. E aí, nesse trajetória toda, eu casei, na verdade, conheci meu marido na faculdade, bem cedo, e tive 3 filhos. E aí, quando veio minha primeira filha, já surgiu uma inquietação enorme. Puxa, mas o que eu vou falar para ela? O que eu faço, né? E aí veio a segunda, eu tive 3 filhos em 3 anos e 4 meses. Foi assim, uma loucura, não foi planejado, né? Eles foram vindo, e o terceiro foi, acho que chegou uma hora que eu falei, gente, 3 filhos, tem alguma, né? Tem um sinal.
de que eu preciso rever a minha vida e preciso realmente fazer algo que eu tenha mais orgulho, que eu tenha mais prazer de contar para os meus filhos, né? Acho que surgiu uma inquietação muito forte, que já vinha de antes, né? E mesmo meus amigos de mercado financeiro, eles sempre falam, não, mas você era ativista, você sempre estava lutando pelos direitos, e eu me achava super ajustada no mercado, assim, achava que eu estava muito ajustada, mas acho que essa inquietude sempre transbordou na minha atuação profissional. E aí veio um monte de dúvida, de angústia, será que eu consigo fazer essa transição? E meu marido passava por um momento parecido, e ele resolveu abrir uma cervejaria artesanal. Era um pouco uma inquietude de perseguir sonhos, de fazer aquilo que a gente tinha vontade. Ele abriu a cervejaria e eu fui trabalhar no terceiro setor. E aí, quer dizer, eu me dei um prazo de 3 anos, eu tinha uma reserva financeira, e tem todas essas questões, né? No mercado financeiro você trabalha com salários muito altos, tem bônus, tem uma série de benefícios, e eu sabia que essa transição ia requerer, né, a gente se adequar, assim como também meu marido, saindo também de mercado financeiro, a gente ia ter que se adequar a uma nova realidade. Mas a gente fez um plano, 3 anos, e falou, vamos em frente, se não der certo, a gente volta atrás e tenta outra coisa. E, para minha sorte, deu certo. Eu acho que eu dei mais certo do que a cervejaria do meu marido, na verdade, porque com essa pandemia foi duro. A cervejaria continua aí, se chama Cervejaria Nacional, aqui em São Paulo, mas é um setor bem difícil de atuar. Mas, bom, fui trabalhar no Acatu, Instituto Acatu, que trabalha com consumo consciente, né? De lá, eu acabei ficando 1 ano lá e tive uma certa crise, porque eu falei, puxa, eu vim, quer dizer, de uma atuação onde você trabalha sempre em ambientes muito organizados, tudo tem processo, tudo tem, né, vamos dizer, controles, e cheguei numa organização que precisava, na verdade, se reorganizar, arrumar seus controles. Eu fui atuar na área financeira, eu achei que era muito importante eu atuar numa área que eu tivesse condições de agregar, ou seja, eu tivesse um conhecimento que pudesse ajudar, e acho que os processos são diferentes, os tempos são diferentes. Vou depois, no final da minha fala, falar um pouquinho sobre esse cenário que eu enfrentei e as angústias que eu senti. Mas aí saí do Acatu, falei, será que eu vou trabalhar num fundo verde, né, que investe em projetos ambientais, eu vou fazer uma coisa meio híbrida, e acabei sendo convidada para trabalhar na Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que o foco é primeira infância. Tinha para mim um apelo muito grande, porque eu tinha 3 filhos pequenos, né, nessa época, mas era para cuidar da área financeira e do fundo patrimonial, né, que tinham investimentos, eles tinham um recurso grande para sustentar a fundação, e eu ia organizar esse recurso, né. E ali eles estavam passando por um processo de reestruturação. A fundação já existia há muito tempo, ela tinha sido criada pela morte de uma pessoa da família, e o fundador, que era dono de um banco, né, o Banco Mercantil Finasa, já tinha falecido, mas ele deixou uma fortuna para a fundação para trabalhar com as questões do sangue, né, estudo do sangue e doenças do sangue. Mas isso, o passado tinha sido relevante, a nova geração assumiu e fez um planejamento estratégico com o IDES trabalhou anos ali junto com a 2ª e a 3ª geração da família para fazer essa reestruturação, e foi ali que eu cheguei, já no momento de uma nova fundação com foco, né, e aí a gente definiu foco na primeira infância, e eu tive a chance de começar do zero a estruturação, né, da área financeira. Então, tive um espaço de exercitar, trazer um pouco do meu conhecimento, dessa bagagem, mas ao mesmo tempo um espaço de aprendizagem muito intenso. E quem dirigia a fundação nessa época era o Marcos Kício, que é o fundador do IDES. Foi lá que eu conheci o Marcos, e que foi para mim um mentor e uma pessoa muito importante na minha trajetória, né? Porque ele muito generosamente compartilhou os conhecimentos dele, e foi muito importante nessa minha história. Conheci também a Regina Vidigal, que era um membro da família, que me trouxe, né, todo esse olhar para o social, toda essa preocupação de realmente devolver para a sociedade aquilo que a gente recebeu, e com uma cabeça muito do cuidado com as pessoas. E eu carreguei um pouco essa experiência junto comigo. De lá eu fui trabalhar no IDES, que, né, o IDES tem
o foco, né, de trabalho do IDES é o investimento social privado, é a filantropia estratégica, ou seja, não é nenhuma causa específica, a gente trabalha com todas as causas, mas a gente trabalha com o investidor, com aquele que coloca recursos privados, recursos próprios em causas públicas, né? Seja esse investidor uma família, um indivíduo, uma empresa, né, que também faz investimentos, ou mesmo uma organização da sociedade civil que quer melhorar suas práticas. Então, o IDES, ele tem esse objeto de atuação, né, ajudar aquele que faz impacto social. E ali foi realmente o lugar onde eu me encontrei e achei todo o espaço para exercer minhas potencialidades e para poder realmente fazer coisas que eu acreditava. Não que na fundação, mas na fundação eu estava um pouco mais restrita na área financeira, né? No IDES eu comecei a trabalhar com projetos e depois acabei assumindo a direção da organização, né? O Marcos fez uma passagem de bastão para mim. E lá também conheci uma pessoa que me inspirou muito, que foi a Jane Wales, que dirigia, né, ela não está mais, o Global Philanthropy Forum, que é o fórum global de filantropia, e uma pessoa muito inspiradora na sua visão de impacto e com essa visão ampla, né, de trabalhar não só o investidor social, mas políticas públicas, trabalhar de forma intersetorial, ou seja, juntando todos os setores para criar um impacto social positivo. E acho que para mim foi muito importante também esse contato. E aí, né, falando também sobre desafios, acho que é legal colocar um pouco que eu vi de desafios. Eu gostei muito das palavras do Alex, porque ele até falou que eu fui muito dura, e eu sou, né, eu sou economista de formação, eu tenho realmente uma formação mais objetiva, né, e muito prática, né, e eu senti indo para o terceiro setor, um setor fechado, né? Eu acho que hoje ele é muito mais aberto e até a emergência dos negócios de impacto fez um pouco, quer dizer, você tem gente que vem aí do setor privado e que está indo para uma área de impacto social e está influenciando também as práticas do terceiro setor. Mas eu achei um setor fechado, né? Se tinha poucas pessoas trabalhando, todo mundo se conhecia e não necessariamente eu senti uma abertura para poder aprender, ser bem acolhida, apesar de que, obviamente, tive, como eu já mencionei, né, Marcos, Regina e várias outras pessoas que me acolheram e me deram suporte. Mas eu senti um pouco de dificuldade de entrar, mas eu acho que isso é natural de qualquer setor, né? O setor financeiro também é um setor onde você tem jargões, maneira de falar, jeito de se comportar, que é muito específico, né? E quando você não se ajusta, apesar de que eu me achava extremamente ajustada, depois que eu percebi que eu não era, mas faz parte, né? Então, eu estou dizendo isso porque eu acho que é muito importante não desistir nessa transição. Né? Eu tive uma crise ali depois de 1 ano e pouco e fico feliz que eu tenha persistido, tenha tido resiliência de continuar, porque hoje eu sou muito mais feliz do que eu era, né? E agora, muitas vezes, eu até encontro pessoas de mercado, até na minha atuação mesmo, e eu sempre olho e falo, nossa, essa semana mesmo eu tive um almoço e falei, nossa, puxa vida, ainda bem que eu fiz essa transição, porque é um outro mundo, e eu sentia essa necessidade de estar num mundo onde também existia mais respeito pelas ações humanas, e um espaço de pensar e de agir mais voltado para essa possibilidade de impactar positivamente a sociedade. Acho que o que eu encontrei, que eu tive que fazer uma adaptação, até por causa desse meu jeito mais direto, objetivo, mais prático, uma das reflexões que eu fiz é a questão do tempo. Os tempos no setor, eles são diferentes do tempo do setor privado. E para mim foi uma adaptação difícil, né? Para mim as coisas eram muito rápidas, tudo é resolvido, e o tempo das pessoas não necessariamente é o seu tempo, e nem é o tempo do setor financeiro, que trabalha com, né, diariamente com tomadas de decisão e com né, implementação de coisas assim muito rapidamente, né? Você não tem projetos de 1 ano e meio, as coisas são muito mais rápidas. Então, essa reflexão do tempo foi muito importante para mim. Mas mais do que essa reflexão do tempo, é essa presença do componente humano, né? Às vezes você faz um projeto que você resolve um problema, eu brinco que é a síndrome do cobertor curto. Você resolve um problema e você cria outro, né? E isso, o tempo todo, ele surge, né, na ação de impacto socioambiental.
é muito mais complexo, inclusive, de fazer dinheiro, que é, né, o que eu fazia no mercado financeiro, porque não é tão objetivo. Então, eu tive que aprender a ouvir mais. E ouvir, não só ouvir, mas sentir o que está acontecendo do outro lado, qual que é a dor, qual que é a questão, por que né, está acontecendo isso, por que a pessoa está tendo aquela reação, e como eu posso, né, construir uma ponte dentro desse cenário, porque às vezes até a própria linguagem que eu usava, ela não era apropriada para essa criação de pontes. Então eu tive que aprender a ouvir mais, refletir mais sobre as questões, sentir e esperar. Nem sempre, né, os tempos eles eram aquilo que eu imaginava, e às vezes era muito importante dar um tempo para o envolvimento das pessoas, para você engajar, para que você tenha também esse espaço de ouvir todas as vozes e se colocar em vários lugares para uma tomada de decisão. Por fim, né, um outro enfrentamento que eu tive que fazer, eu sempre me senti uma pessoa, eu vou apoiar o Marcos, que era um líder de uma organização, né, a atuação da fundação, eu sempre me vi mais como um número 2, 3, e nunca como um número 1, a pessoa que vai falar, a pessoa que vai se expor, né, eu sempre tive também um pouco dessas vontade de preservar minha vida pessoal, as minhas coisas. E no setor social isso é muito difícil, até porque hoje, no mundo que a gente vive, as coisas são muito pouco separadas, né? Com todo esse advento da tecnologia. E eu resisti por muito tempo, né, desse espaço de liderança, até que eu realmente entendi que não existe impacto social sem você liderar, mesmo que você lidere no seu espacinho, no seu processo, e que você tem que ser protagonista e tem que ser um pouco dono das coisas para que elas aconteçam, né? E é assim que elas, né? Quando você se dá a sua cara, dá a sua se coloca à frente, as coisas acontecem porque as pessoas elas nos processos, né? Principalmente sociais e mesmo nas questões ambientais, que tem questões ideológicas, né, na nossa sociedade, esse processo de você se expor é muito importante. Estou falando tudo isso porque, assim, não tenha medo, é difícil, é duro, porque você, eu uso essa expressão muitas vezes, você toma vários tomates quando você se expõe. Muita gente não vai gostar do que você falou, muita gente não vai achar bacana o que você fez, tem toda uma estrutura de egos dentro do setor, como qualquer outro setor, que criam esses embates. Mas se você acredita naquilo mesmo, no médio prazo, essas coisas, essas barreiras, elas são vencidas e você consegue realmente transpor. Mas é difícil, faz parte do processo do impacto social você passar por essa exposição e lidar com essas questões, e a melhor maneira que eu não tive, talvez lá atrás, mas que a gente vai aprendendo, serenidade, calma, paciência, não se desesperar, falar ok, e ouvir. Por que eu estou ganhando esse tomate? Será que eu fiz, né? Que realmente ofendeu, ou magoou, ou invadiu algum espaço que eu não devia ter invadido? E eu sou uma pessoa impetuosa, eu vou fazendo, e aí às vezes a gente invade espaços, né? E aí você refletir, por isso a importância da reflexão, para poder lidar, e a melhor coisa é enfrentar essas questões, né? E não ter medo e não se... Né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas vêm falar comigo, poxa, mas eu fui lá, fiz e de repente, né, fui criticado por fazer uma coisa positiva. E eu falei, calma, é normal, é natural, isso né, faz parte da trajetória, e eu acho que é importante você continuar, e aos poucos as pessoas também vão compreendendo essa sua proposição e esse lugar que você quer ocupar no mundo. Mas acho que é um pouco isso, né? Eu estou vendo que estão surgindo várias perguntas, elas ficam aparecendo e eu fico assim, um pouco meio desorientada, mas acho que a gente poderia talvez bater um papo agora, não sei se, né, a ideia era eu fazer uma fala, né, desse processo e tentar endereçar as perguntas, que acho que eu posso ter esquecido alguma coisa, posso não ter trazido alguma questão, e nesse processo de conversa essas coisas podem aparecer. E uma coisa que eu não falei, mas que é importante,
eu vi muita gente desistir, né? A gente acolhe muita gente no IDES, às vezes, que está querendo vir para o terceiro setor e desistir por uma questão financeira. Não, mas eu preciso agora ganhar dinheiro, e você precisa persistir, né? Recurso existe, o setor está mais profissionalizado, tem boas oportunidades, mas elas demoram um pouco mais, talvez, do que no setor privado. Em compensação, no setor privado, você nunca tem segurança do que vai acontecer amanhã, você tem outras questões que você vai lidar, né? E no setor social, eu acho que existe um respeito, um cuidado, um carinho mais... mas tem, né, os processos, às vezes, é o tempo. Ele precisa de um pouco mais tempo e não desista, que isso vai acontecer, eventualmente, e eu não tenho dúvida que você vai ser muito mais feliz do que numa trajetória, às vezes, no setor privado, né, enfrentando questões, às vezes, corporativas que trazem, né, angústias e insatisfações. Perfeito. Paula, super obrigada pela sua fala, acho que ela foi muito inspiradora, acredito que muitos dos que estão aqui puderam se conectar, porque foi muito verdadeira, então eu agradeço muito por isso, por esse espaço, e sim, a ideia agora, gente, é que a gente possa bater um papo, então aproveitar para fazer perguntas, como eu disse no começo, eu vou puxar aqui a primeira pergunta, e aí depois eu já passo a palavra para vocês, já vi que tem perguntas no chat, tem gente de mão levantada, então, como eu falei também, gente, fiquem à vontade, tanto para mandar no chat, quanto para abrir o microfone e já fazerem perguntas. Paulo, o que eu ia te perguntar, ia, na verdade, pedir para você compartilhar os principais aprendizados que você teve com essa transição. Acho que um deles você comentou, né, que é essa questão do tempo, que o tempo no terceiro setor, ele é diferente do segundo, né, um pouco mais longo, mas se tiver algumas outras aprendizagens que você teve, puder compartilhar. Acho que é bom que você trouxe isso, né? Porque eu dei essa impressão do tempo mais longo. Ele é mais longo, mas muitas vezes e aí tem a experiência, né, que eu tive no IDES de fazer o advocacy pelos fundos patrimoniais, que é uma das causas que a gente defende. E aí o advocacy, ele é a ideia de você defender ou um projeto de lei, uma política pública, né, uma causa, e a gente defendia a criação de uma legislação para a criação desses fundos filantrópicos, né, de longo prazo para sustentação de causas. E ali o tempo era diferente, né? Apesar de ser um longuíssimo tempo para a gente conseguir avançar, a hora que você tem uma oportunidade, isso acontece muito no terceiro setor, você tem uma oportunidade de criar o impacto e às vezes você precisa ser muito ágil, é muito intenso e você precisa ter muita disponibilidade. Essa é uma outra questão, né? Que às vezes para mim até causava um pouco de angústia, porque eu tenho família, 3 filhos, e eu precisava às vezes me disponibilizar dias para poder endereçar uma questão. Então, o tempo até no terceiro setor, ele tem meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que as coisas elas demoram muito para você ter uma mudança social, uma mudança ambiental, você tem oportunidades únicas de mexer o ponteiro e para isso você precisa ser muito ágil, muito rápido e já ter refletido antes, né, sobre como, onde e de que maneira você quer chegar. E isso acho que é uma questão, né, também de reflexão. Um outro aprendizado, que eu já falei, essa questão da escuta, é um setor onde você tem que escutar muito mais e escutar vozes diversas, porque às vezes a gente fica na nossa bolha, muitas vezes, e fica nas nossas crenças, e o terceiro setor, ele às vezes te puxa nisso, porque você convive com as mesmas pessoas, todo mundo pensa parecido, mesmo até da questão política, né? E a gente só vai entender o país a hora que a gente se abrir também para aquilo que a gente às vezes não acha que é igual ao que a gente pensa, não é o melhor, mas é ali que vão estar as respostas, às vezes, por que a gente está indo num caminho, né? E para isso você precisa estar aberto a ouvir, mesmo que sejam questões ou posições que você não concorda ou não... Então, esse exercício da tolerância também, ele é muito importante para o desenvolvimento de uma carreira no terceiro setor. Eu acho que é por aí que a gente consegue também construir as pontes e fazer transformações, porque, no fundo, muitas vezes você pode ter pensamentos divergentes em algumas questões, mas em outras o pensamento é comum. E buscar esse caminho comum é o mais importante. E muito, né, acontece, às vezes, a gente ficar focado na divergência. E para você fazer esse enfoque nas coisas comuns, você precisa realmente entender que existem divergências, tolerar essas diferenças,
para poder criar um espaço possível para focar nas agendas comuns, né? Mas, assim, acho que essas são algumas das questões, né? E um outro ponto que é muito importante, e aí eu acho que vale para qualquer setor, não para de aprender, não para de estudar, não para de ler, porque o mundo, ele vai muito rápido e são nessas... E aí, para contar, eu resolvi fazer um doutorado na GV, né? Como se não bastasse tanta coisa que eu estou fazendo, mas eu estou sofrendo agora nessa jornada acadêmica, que é um outro mundo. Aqui estão vários aprendizados também. Se eu for falar do tempo no terceiro setor, na academia, então... Mas está sendo também uma jornada maravilhosa de aprendizagem mesmo, porque tem o método, tem o rigor, tem um monte de coisa que eu acho que é importante, que vai ser importante para a minha atuação no setor mesmo. Mas essa questão de estar sempre buscando conhecimento, buscando as melhores práticas, tem que ser algo incessante para quem atua no setor, porque a gente tem que andar bastante ainda para frente, né? E é aí que você consegue também acelerar essas curvas, né? De crescimento, até salarial, né? Trazendo e buscando novos conhecimentos. E aqui alguém está falando de dedicação e disciplina. Isso é para qualquer coisa, né? Que a gente quer, onde a gente quer avançar. Mas é isso. Legal. Meninas, já passo a palavra para vocês. Eu acho que teve um momento em que você comentou sobre o terceiro setor estar se profissionalizando mais, e aí acho que o Sandro pegou essa sua fala, né, e fez essa pergunta aqui para você, né? Como você enxerga o profissionalismo no terceiro setor? Se você puder comentar um pouco. Então, eu acho que tem, né, vamos dizer, precisa separar em alguns grupos, né, esse profissionalismo. Então, tem as organizações de ponta, muitas vezes, que trabalham com muitos voluntários, e que tem processos, tá, que para quem vê de fora talvez sejam menos profissionais, porque são menos organizados, mas que funcionam muito bem, né, e que faz parte da natureza dessa atividade. Mas o que a gente vê quer dizer, tem organizações muito bem estruturadas hoje, com processos, com indicadores, com planejamento, muito mais eu vejo do que quando eu comecei, né, há 15, 16 anos atrás. Eu vejo um crescente, eu vejo o setor também mais aberto a outras experiências, que é muito positivo, porque, no fundo, essa diversidade de saberes, ela é positiva, né? E o que eu sinto falta ainda faltam bons cursos, e eu fico muito feliz com a atuação da Água Social, porque a gente precisa ter espaços de aprendizagem estruturados, porque isso acelera, né, as curvas. Muito do que eu aprendi, eu tive que aprender um pouco fazendo, e a gente no IDES investe muito nessa geração de conhecimento, né, porque eu acho que é importantíssimo para o desenvolvimento do setor. Então, a gente publica manuais, guias, para ajudar o setor a se desenvolver. Mas vem num crescente. Eu imagino que daqui a alguns anos a gente comece a ter também na grade curricular das universidades filantropia, investimento social, eu já vejo um pouco de investimento de impacto, mas é importante também esse envolvimento da academia que está começando, mas que ainda é importante que ele aconteça. Mas eu vejo um setor mais profissionalizado, sim, tem muitas fundações grandes, e, né, as familiares, as empresariais, e mesmo as organizações da sociedade civil, hoje tem um nível de sofisticação importante, né? E a própria tecnologia ajudou nesse processo, porque barateou algumas questões, né? Você tem mais acesso à tecnologia hoje do que tinha há 10 anos atrás, né? Não precisa ir muito longe. Eu queria só endereçar um comentário, eu vi que a Fernanda levantou a mão, que não é uma pergunta, mas é um comentário que, olha, eu já me senti assim tantas vezes, que a Melina de Sorocaba colocou, que ela se sente como uma agulha num palheiro, né? Perdida, com uma mente cheia de ideias sem colocar nada em prática. Muitas vezes, né, eu me senti assim, e acho que nessa crise que eu tive depois do Acatu, foi um pouco isso. Eu falei, gente, o que eu vou fazer de diferença eu sozinha nesse mundo, né? E eu tinha tantas ideias que eu não consegui fazer nada nessa organização, fiquei um ano aqui, não consegui implementar nada. E aí a minha dica para você, escolhe poucas, escolhe uma ou duas, foca e faz acontecer. E mesmo que você tenha essas outras ideias, deixa elas ali na prateleira, porque às vezes, eu falei, surgem oportunidades que você fala, puxa, isso aqui, essa minha ideia, ela vai se encaixar, e aí você coloca em prática, né?
Então, não se sinta assim e às vezes as pessoas falam, você sabe o que você vai fazer, o que você está pensando de próximos passos? E eu falo, na verdade, não, e é por isso que eu fui fazer um doutorado, que eu não sei o que eu vou fazer, e eu achei que era um momento para eu voltar a estudar, até para poder fazer essa reflexão. Muito bom. Tô vendo que estamos com 3 mãos levantadas aqui, então vou seguir aqui pela minha ordem, tá? Então, Bárbara, acho que você foi a primeira que levantou, depois eu passo para a Fernanda e depois para o André. Combinado. Boa noite, pessoal, também. Eu sou Bárbara Ferreira, sou da Trabalhar com Impacto, uma página que divulga vagas do setor de impacto. Estou aproveitando um tempinho para um jabá. Mas a pergunta Paulo, o que você acha que são critérios ou dicas ou passo a passo, assim, para quem está nessa iniciativa privada, né, trabalhando nesse setor tradicional, vamos dizer assim, o que é que tem que fazer, sabe? Tem que procurar um curso específico para o setor de impacto, tem que melhorar seu currículo, no caso, né? Tem que passar a frequentar eventos, tem que buscar vagas. O que é que você diria, assim, para a pessoa que quer fazer essa transição de carreira, mas tá sem saber qual é o primeiro passo? Você já deu várias dicas, né, Bárbara? Acho que a questão de fazer um curso é sempre muito... E eu fui fazer o curso da GV, de Gestão de Organização do Terceiro Setor. Porque você aprende o jargão, os termos que são usados, os nomes, os autores, quem fala o quê, né, quais as tendências. Então, uma imersão é sempre fundamental para até você acelerar essa curva de aprendizagem. Além do networking, né? Então, ir para eventos, participar de palestras, ou seja, tentar entender quem são as pessoas do setor e se envolver com outras pessoas. Mas aí eu acho que eu também parto um pouco da minha experiência, mas uma dica que eu acho que é importante, eu vejo muita gente que chega lá no ITS, que quer fazer uma transição de carreira, e parte para uma coisa completamente diferente de atividade do que ela fazia antes, porque ela quer realizar aquele sonho, e aí é mais difícil. A minha dica é comece com aquilo que você sabe fazer. Eu trabalhava no mercado financeiro, eu fui trabalhar na área financeira, para você conhecer, para você ter um espaço também onde você se sente agregando, porque senão você se sente, poxa, eu não consigo fazer as coisas direito, não estou conseguindo, porque são 3 desafios que você tem, né? Um de você fazer uma atividade nova, 2 de você estar num setor novo, e o terceiro desafio de você estar fazendo essa mudança, né? Que é sempre muito angustiante, né? Porque você fica sem saber se vai funcionar, se vai dar certo. Eu acho que por isso, minha recomendação, às vezes, tenta buscar algo onde você tem algum expertise e que você possa agregar. E aí faz a transição de carreira um pouco mais planejada nesse sentido, né? Além das coisas que você já mencionou, né? De networking, fazer um curso, e até vai conversar com gente que trabalha no setor. Isso é bem bacana, né? É uma maneira de você entender um pouquinho o que está acontecendo. E vai no Trabalhar com Impacto e procura a sua vaga. Aí sim. Boa! Obrigada. Muito E a bem. outra dica, né, Bárbara, é o que nós estamos fazendo aqui reunidos, né? Nós estamos 40 e poucas pessoas fazendo exatamente isso, né? Exatamente. Fernanda, por favor. Vamos lá, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. O que eu vou falar tem a ver com o que a Bárbara falou. É claro, nós já estamos falando aqui sobre transição e coisa do tipo, mas já complementando uma coisa com a outra, né? E esses dias eu ouvi até meio que um desabafo, né? De uma pessoa muito querida falando sobre, desculpa até o termo, gente, você está querendo trabalhar com coisa social, não sei das quantas. Você sabe que isso é viver de sonho, né? Você quer viver do voluntariado, né? Porque você sabe que isso não dá dinheiro, a pessoa não se sustenta, ela vive, no máximo sobrevive, mas o resto ela só vende a alma, aquela coisa toda, né? Você quer só fazer o que gosta, mas você precisa entender que
a vida no trabalho nem sempre vai ter o que a gente gosta, né? Como se a gente não fazendo outras coisas, impacto social, também não tem coisas que a gente gosta. E o pior, que foi o mais chato, que foi o que eu ouvi, falou assim, a água não bateu na sua bunda, do tipo, nossa, você não tá precisando, né? Por isso que você tá fazendo desse jeito, você tá escolhendo o que você quer, né? Eu, assim, hoje não trabalho efetivamente para a área de responsabilidade social, mas é uma área que me encanta há muito tempo, e eu só fui descobrir que era responsabilidade social que eu já fazia dentro de voluntariado depois de muitos anos, né? Eu atuo em várias questões voluntárias já faz cerca de 10, 11 anos, tanto com educação não formal, e depois eu comecei a me engajar com outros projetos. Um deles que eu sou muito engajada é a população em situação de rua. Atualmente mais como voluntária. Porém, até um pouquinho antes da pandemia, eu comecei a dar uns passos atrás e falei, pera, deixa eu entender. Porque a minha vida, outra coisa que já de desabafo, as pessoas falam assim, a sua vida é isso. Você se limita a trabalhar com educação voltada para isso, com população em situação de rua, que tem a ver com causas que a gente se identifica, né? Mas, ao mesmo tempo, é difícil, né? Eu achei interessante, assim, uma fala que falou assim, se você gosta do que faz, não tem medo, né? A médio prazo vai dar certo. Isso eu achei muito interessante. Mas se tiver dicas aí de como lidar em relação a isso, não é fácil, porque até você conseguir um equilíbrio e fazer com que isso não seja só voluntário, né? Que você vai conseguir tirar o seu sustento, e ao mesmo tempo você não está querendo tirar proveito da ONG, que é uma coisa que eu já ouvi também. Então, como é que faz para combinar tudo isso? É muito complicado. Tem que, acho que primeiro definir um pouco, né? Talvez aonde você pode atuar, né? Não sei o que você faz hoje, mas se você trabalha com comunicação, se você trabalha com... E tentar buscar uma oportunidade naquilo que você já tem essa expertise, porque aí você acelera um pouco a sua curva de evolução, né? Além disso, um pouco falei, não tenha medo de propor, de liderar coisas, né? Então, por exemplo, no IDES, eu entrei no IDES e resolvi trabalhar com essa questão dos fundos patrimoniais. A gente não tinha orçamento, eu não podia usar muitas horas do meu trabalho, porque a gente tinha que sustentar a organização, né? E aí eu fui fazendo isso nas minhas horas vagas, porque virou uma paixão, virou uma causa para mim. E aí isso depois acabou trazendo conhecimento, criando metodologia, e isso acabou virando uma área de atuação para a organização. Mas precisa ter bastante resiliência. E com relação a essas pessoas, muita tolerância, viu, Fernando? E tentar mostrar, poxa, você acha mesmo que no Instituto Ayrton Senna todo mundo voluntário? Né? Você acha que tem fundações e institutos corporativos, né? No Itaú Social, sei lá, no Instituto Votorantim, você acha que as pessoas... Não, né? E existe uma entrega, e acho que o papel das empresas também mudou hoje. Elas têm obrigação de também entregar valor positivo para a sociedade. E tem muitas oportunidades, às vezes você pode buscar uma oportunidade até dentro de uma empresa mesmo, que vá nessa direção da área de responsabilidade social, você não precisa trabalhar necessariamente numa ONG, né? E aí você faz essa trajetória até chegar onde você imagina. Mas não desista, Fernanda. É uma trilha suada, mas ela vale a pena. Eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que você estava buscando mais um conforto, um incentivo, né? Acho que é um pouco de cada coisa, mas eu sei que não está fácil para ninguém em relação a isso. Mas, enfim, muito obrigada, é isso mesmo, já ajuda bastante. Imagina. André, por favor. Boa noite a todos. Parabéns, né? A palestra foi muito interessante, agregou bastante. E eu gostaria de me apresentar primeiramente, né? Eu sou André Menezes e eu sou colega acadêmico, né? Eu faço doutorado também no Instituto Militar de Engenharia e eu estou querendo começar a empreender nessa parte de empreendedorismo com impacto socioambiental. E eu gostaria de estar fazendo duas perguntas. Uma é se você recomendaria
algum documento relacionado a métricas de indicadores de impacto socioambiental, se tem algum documento que você gosta para estar indicando para a gente. E com relação a linhas de investimento para projetos de impacto socioambiental, se teria alguma indicação também. Linhas de financiamento, é isso? Tá. Bom, indicadores, principalmente na área social, é difícil porque você vai ter educação, são alguns indicadores, e aí você tem vários indicadores interessantes publicados pelos institutos que atuam nessa área, né? Então, o Instituto Unibanco tem muita publicação, o Itaú Social, a Fundação Lehman, e também outras, né, várias instituições que atuam em educação. Mas uma coisa mais geral, hoje, tem toda essa linha do ESG, né, do ambiental, social, de governança, e que estão sendo criadas essas métricas, né? No ambiental, tem as organizações de clima, né? Tem muitos indicadores ambientais. Mas especificamente para negócios de impacto, aí você tem os indicadores do sistema B. Então, depende um pouco, entendeu? De que tipos de indicadores, porque, no fundo, essa é uma dor do setor. Como é que você reporta? Quando, na verdade, são muitas dimensões a serem reportadas, né? E vai depender de quem está reportando, né? Se é uma empresa, se é uma organização, mas eu não tenho um banco de dados onde você vai achar indicadores, mas negócio de impacto, você tem o pessoal do Sistema B, e ali também eles indicam várias outras plataformas que têm indicadores, né? Nos de educação com essas fundações de institutos, e aí eu acho que para outras áreas você vai ter outros indicadores. O pessoal da Animax, por exemplo, publicou um material bem interessante sobre a parte de inclusão produtiva. Então, para cada área você tem ali possibilidade de indicadores diversos. Eu acho que eu não respondi a sua pergunta, mas eu entendi a sua dificuldade, né? Porque é tanta base que a gente não sabe nem para onde olhar. Mas acho que depende do que você está querendo analisar, né? Infelizmente, as nossas plataformas do governo, muitas vezes, elas são falhas, né? A gente trabalha muito com avaliação de impacto e usa muitos indicadores, e não é fácil achar. Às vezes eu preciso pegar um lá de fora e meio que adaptar para a realidade brasileira, porque a gente não tem tudo muito fácil. Sobre financiamento, aqui no Brasil a gente não tem nenhum banco de financiadores. A gente tem o GIF, que é o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas. Ali você vai ver 140 fundações, empresas e institutos que atuam no setor, e grande parte deles são o que a gente chama de grant makers, que são doadores, e esses doadores, aí sim, você tem possibilidade de acessar recursos, né? Tem a plataforma do Prosas, onde eles colocam muitos editais, ou seja, são editais falando, quero que se você tiver um projeto dessa natureza, aplique aqui, né? E a maior plataforma hoje, a gente tem os editais, né? A Thalita colocou aqui o mosaico do GIF, ali tem bastante coisa também. O GIF tem muita informação também, que vale a pena dar uma olhada. Mas aqui no Brasil a gente não tem nenhuma plataforma de financiadores, né? Só. Acho que o GIF seria, vamos dizer, onde você tem mais nomes nesse sentido. Lá fora, sim, né? Os Estados Unidos tem uma plataforma chamada Candid, com D mudo, né? Candid, que é como se fosse um Cândido sem o O. Mas você precisa pagar para acessar, onde eles têm um banco de dados de todos os financiadores globais, né? Tem, inclusive, institutos e fundações brasileiras lá que estão listados. Mas você paga, se eu não me engano, eu vi essa semana essa informação, acho que é $1.200 por ano. Não é nada absurdo, mas ali você consegue fazer... eu acho que eles têm uma licença de graça por uns dias, para você conhecer a plataforma. Então, o Candidates tem bastante informação também. Muito bem. Pessoal, fui colocando aqui no chat todas essas indicações que a Paula trouxe, então depois quem não conseguiu pegar, tá aqui no chat para vocês acessarem. Eu vou passar para o Rosário, depois a gente tem mais 2 perguntinhas no chat, daí a gente já vai ter que encerrar, porque a gente está alcançando aqui o nosso tempo, tá? Rosário, manda ver aí nessa pergunta.
Oi, muito obrigada pelo seu tempo, Paula. Eu escutei você falar das dicas para a transição ao terceiro setor. Eu não sei se, eu acredito que sim, mas bom, enfim, o que que você acha? Se são válidas também para o setor 2,5, né? Porque tem aqui, assim como eu também, interessados no empreendedorismo social. Então, não sei se essas dicas e essas inquietudes também são válidas para esse setor. Outra coisa que eu queria perguntar, comentar, sei lá, essas dores que estamos compartilhando várias pessoas, né, aquele não saber o que fazer e tal, não sei se não existe alguma forma de canalizar e criar um ecossistema um pouco mais sólido, mais regular, né? Porque, por exemplo, hoje estamos tendo esse espaço da água super legal, mas não sei se existe alguma forma, alguma opção, não sei se você conhece, um ecossistema mais, não sei falar, frequente, organizado, uma coisa mais, porque é bem solitária essa transição, esse caminho, e nessa solidão é possível se perder, né? E desistir e voltar para trás. O que eu acho que seria super triste, porque eu acho que quem perde é a sociedade, o meio ambiente. Bom, é isso. Eram esses meus dois comentários. Obrigada, Paulo. Obrigada a você, Rosário. Eu acho que se aplica sim. E acho, às vezes, até para quem quer ir para o terceiro setor, o 2,5 é um caminho, né? Você pode trabalhar no investimento de impacto, num empreendedor, num negócio, né? De impacto socioambiental, ou mesmo começar uma jornada. A jornada do empreendedor é que é muito solitária, né? E aqui eu acho que estão sendo criados alguns ecossistemas, né? O ICE tem um espaço bem interessante para essas discussões, né? Principalmente para os negócios de impacto socioambiental. Então, eles têm trabalhado também a academia, e a academia tem feito, né, tem se envolvido e criado algumas redes para essas discussões. A própria Folha tem a Folha Empreendedor Social, mas é um grupo fechado, né? Que é só os empreendedores que participam, né? Não tem essa abertura para outros grupos, mas eu não. O difícil, né, é a diversidade, né? Porque você tem empreendedores, eu vejo isso no Catalyst, faço esse convite para vocês participarem do Catalyst. A proposta do Catalyst é uma rede de empreendedores sociais, né? Mas você vê que as pessoas chegam com expectativas muito diferentes. Então, quem já está um pouco mais avançado fica um pouco frustrado, porque às vezes as discussões são mais básicas. E quem chega muito começando fica um pouco perdido, porque as discussões já estão mais avançadas. Entende? Eu acho que tem esse desafio, né, dos estágios dessa jornada, e que talvez a dificuldade de criar um ecossistema é estágio da jornada e setor. Um cara vai trabalhar com educação, o outro vai trabalhar com... às vezes as pessoas ficam nichadas no setor e fica mais difícil dessas agendas comuns de empreendedorismo, né, social. Mas a minha dica é: você consegue achar uma tribo. Tem muitos grupos, muitas redes que estão formadas, né? E que tem o pessoal do Impact Hub, que faz muito evento, e eles começaram a fazer muita coisa online, o que permite que outros participem, né? E não só o pessoal que estava aqui em São Paulo. Eu sei que tem Impact Hub em outros estados, inclusive. E talvez buscar, né? Tanto essas redes nacionais quanto as redes locais, né? Que podem ser, mas é um desafio, e eu vejo o desafio exatamente porque cada um atua num setor, tem um que está no setor de saúde, outro está no setor de educação, e a própria atividade nossa, ela nos engole, né? Muitas vezes a gente não consegue ter tempo para buscar essa partilha e essa troca, né? Muito bom.
Vou encaminhar, então, aqui para nossas duas últimas perguntas. Vou fazê-las juntas, porque a gente está com um tempo curtinho. Mandaram aqui no chat. Então, primeiro perguntaram se é possível identificar uma tendência sobre tipos de projeto bem vistos pela iniciativa privada para aportar financiamento. E a outra que eu já vou emendar, que a Magda perguntou, o que seriam fundos patrimoniais no terceiro setor? Que tipos de projeto? Acho que tem uma demanda muito forte hoje, né, para financiamento, que você apresente um projeto que ele tenha uma, sei lá, uma comprovação de que é uma coisa um pouco paradoxal também, porque o setor espera que você já tenha alguma comprovação de que o impacto ele vai ser atingido. E muitas vezes é o ovo e a galinha. Se você não começar a fazer, você não vai conseguir atingir o impacto, né? Então, por exemplo, projetos que já têm uma fase de um piloto, onde você já consegue atingir, já falar, olha, com isso aqui eu chego aqui, eu quero agora... Esses têm um apelo muito grande com financiadores, inclusive financiadores internacionais. Então, os projetos que já têm uma comprovação, eles acabam tendo mais apelo, porque, infelizmente, e tem muita gente que não gosta que eu falo isso, é uma das coisas que eu tomo tomate, o setor é muito avesso a risco, que eu acho uma loucura, porque a gente está aqui criando coisas novas, a gente tem que testar novos caminhos, né? E o terceiro setor, ele tem essa possibilidade, o governo não pode testar um caminho que dá errado, né? É muito complicado para uma política pública, mas o terceiro setor, ele deveria ser o celeiro de novas ideias, devia ser o P&D, né? O Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas, e para isso a gente precisaria ter até um setor filantrópico com apetite a arriscar em coisas novas, mas infelizmente o que eu vejo é o contrário, né? Às vezes o investidor social, ele é mais avesso a risco na filantropia do que nos negócios. No negócio, ele arrisca mais do que na filantropia. E a gente precisa um pouco mexer nessa mentalidade para poder realmente trazer projetos inovadores. Mas, na verdade, estou sendo assim, extremamente sincera, os projetos que têm mais apelo e mais condições é aquele que já tem alguma comprovação, que você consegue mostrar já algum indicador, mesmo que não seja do seu projeto, mas que seja de um outro projeto, de uma outra iniciativa, e que já tem uma certa comprovação, porque o financiador, muitas vezes, ele quer apostar naquilo que ele sabe que vai dar certo, né? Todo mundo gosta de fazer parte de movimentos de sucesso, né? E acho que na filantropia isso também se aplica. E a outra pergunta, fundos patrimoniais. Essa é uma das minhas paixões, né? Eu já escrevi, na verdade, 3 livros sobre o assunto. E eles estão lá no site do ITS, se você quiser conhecer mais. A gente não chegou, não dá para dar download, né? Porque é mais antigo, e a gente fez só a publicação física, mas os outros 2 estão disponíveis para download de graça. E fundos patrimoniais quer dizer, a alocação de recursos privados, recursos de doação, para causas, para sustentar causas ou organizações. Então, você pode ter uma família que ela monta um fundo, coloca um dinheiro, ela doa o dinheiro para aquela organização, como é o caso da Maria Cecília, da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, e ali aquele dinheiro ele vai render, você vai aplicar ele no mercado financeiro, vai investir, e você vai usar os juros para, né, o rendimento dessa aplicação para sustentar suas atividades, seus projetos. É assim que a Fundação Maria Cecília vive, e a última publicação que a gente fez foi um panorama dos fundos, e a gente achou mais de 50 fundos aqui no Brasil estruturados. Tem os fundos das universidades, um dos mais famosos que muita gente ouve falar é o fundo de Harvard, né? Que tem lá bilhões de dólares sob gestão e que sustenta 1/3 do orçamento da universidade. E por que eles são importantes? Ele permite você investir em alguma coisa no longo prazo. Então, você pode investir em uma ação, em um projeto que vai te trazer uma transformação com mais anos, né? E muitas vezes o próprio filantropo ele não tem esse apetite para esperar 10 anos para ver o resultado, né? E o fundo patrimonial permite esse tipo de... E permite você investir em excelência, você contratar bons talentos, você ter bons sistemas, investir em tecnologia, infraestrutura, e dar toda a infraestrutura, né, todo o necessário para ter o maior impacto social, porque você tem aquele recurso de longo prazo, né? E alguns hospitais têm fundos patrimoniais, as próprias famílias, né? A fundação do Bill Gates, né? A Bill e Melinda Gates Foundation é a que tem o maior fundo patrimonial do mundo, né?
mas agora estão surgindo vários de outros países semelhantes ao Brasil, né? Então, Índia, no Oriente Médio tem vários fundos sendo criados, e aqui no Brasil a gente vê também esse setor aqui começando. Foi aprovada uma lei em 2019, que ajuda muito as instituições públicas a criarem seus fundos, que elas não podiam antes de 2019, que você cria uma organização que só tem a função de receber as doações, gerir esse dinheiro e investir em projetos, né? Ou financiar projetos de uma organização ou de várias, se for para uma causa. Mas é um instrumento que eu acredito muito, não só para o desenvolvimento das causas, né, das organizações, mas para o próprio mercado de capitais, porque esse é um investidor de longo prazo. E no mundo é o maior investidor em negócios de impacto hoje, porque tem esse apetite também para arriscar em coisas novas, né? Muito bem, muito bem. Gente, chegamos aqui já ao final do nosso encontro, passamos aqui 3 minutinhos, inclusive. Paula, queria agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, a sua presença. Foi um bate-papo, uma conversa muito rica, muito inspiradora. Acho que a gente percebe isso aqui pela movimentação no chat, pelas perguntas que foram feitas, excelentes perguntas que vocês trouxeram. Então, mais uma vez, agradecer muito pela sua participação e agradecer a presença de todos. Queria pedir, inclusive, se vocês puderem ligar a câmera, abrir a câmera para a gente tirar uma foto e registrar esse momento. Então, aqueles que puderem, gente, por gentileza, enquanto vocês ligam a câmera, eu vou preparando aqui. Muito bem, se arrumem, meninas. Vamos lá, muito bem. Então, vou tirar aqui a nossa foto. 1, 2, 3 e... Espera aí. Vou garantir uma outra aqui, porque eu não sei se essa foi. Só um instantinho. 1, 2, 3 e... Ótimo. Mais uma. Aê! Muito bem. Perfeito, agora foi. Gente, então, mais uma vez, Paula, super obrigada. Tem apenas alguns avisos que eu queria dar para o pessoal. Então, Paula, se você já tiver que ir, não se preocupa quanto a isso. Gente, como a gente comentou no início, a gente está completando 1 ano de operação aqui dentro da Água, né? E aí a gente está, então, lançando a nossa 11ª turma do Programa de Empreendedorismo Social na Real. Como eu comentei com vocês, a gente é uma grande escola do impacto, a gente oferece programas de capacitação, tanto para empreendedores quanto para profissionais que atuam no terceiro setor ou no setor 2,5. E aí a gente está com a nossa 5ª turma, né, do Programa de Empreendedorismo Social na Real. É um curso muito dinâmico, prático, com aulas 100% ao vivo, onde vocês conseguem ter muita interação, então vocês conhecem muitos outros profissionais, conseguem fazer parcerias, networking, é super bacana. Então, quem tiver, né, interesse, quem quiser fazer a sua inscrição, a gente começa o curso na semana que vem. Então, vou deixar aqui no chat o contato do Danilo, que é o responsável, né, pelo programa. Então, vou compartilhar aqui com vocês, para quem quiser depois entrar em contato com ele, vocês fiquem super à vontade. Vai ser muito bom ter vocês aqui com a gente. E aí, um último aviso, pessoal, eu vou encaminhar aqui no chat também um link que é um formulário de feedback para vocês avaliarem aqui o nosso encontro, né? A gente gosta sempre de evoluir, sempre de escutar, né, a opinião de vocês, saber também o que vocês querem que a gente traga para os nossos próximos painéis das quartas-feiras. Então, se vocês puderem também preencher esse formulário super rápido, prometo que não leva nem 2 minutos, e para a gente é super importante. E aí, já avisar que na quarta-feira da semana que vem estaremos aqui também para falar sobre burnout, que é um tema que está super em alta, né? Na pandemia, a gente falou muito sobre saúde mental também, então a gente vai ter uma convidada também para falar sobre essa temática, tá bom? Gente, mais uma vez... Posso agradecer, Thalita? Claro, Queria agradecer, foi uma delícia, agradecer as perguntas, agradecer o interesse e desejar muito sucesso para vocês nas suas jornadas. E obrigada, Thalita, Alex, e obrigada, Água Social, por essa oportunidade de partilhar um pouquinho aqui da minha história. A gente que agradece, Paula, foi excelente. Obrigada a você e obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Gente, boa noite para vocês.